Oi, pessoal, vamos fazer mais alguns exercícios envolvendo intervalos. Então, lembrando que esse conteúdo, você pode apresentar esse intervalo de três maneiras, né? Ou na forma de intervalo, como está aqui, ou na forma de desigualdade e na forma gráfica. Então, aqui ele dá no formato de intervalo, pede o gráfico e a desigualdade. Certo? Então, essa palavrinha aqui significa desigualdade. Desigualdade. Bom, vamos lembrar, então, fazendo o exercício 47. Ele dá o intervalo menos 3 e 0. Aqui no menos 3 aberto, que é o parênteses, 0 aberto também, que é o parênteses. Eu acho mais fácil visualizar daqui o gráfico e depois escrever a desigualdade. Então, você desenha a reta real, coloca os dois pontos extremos, você coloca ele como bolinha aberta e depois você vê se vai ser aberto ou se você vai precisar pintar a bolinha. Bom, então como o menos 3 é um parêntese, significa que é aberto. Tá? Porque tem o parênteses. Então você não vai pintar. E aí você vai selecionar o intervalo intermediário aqui, né? O intervalo que é essa. Normalmente a bolinha eu faço da mesma cor aqui, né? Mas tanto faz, é só um detalhezinho. Bom, a desigualdade, então, ela vem do menor número para o maior, seguindo o sinal de menor. Então, você vai do menos 3, que é menor que x, que é menor que zero. Se você pode ler dessa forma que eu falei, ou você pode ler x é maior que menos 3 e menor que zero, porque normalmente você lê... quando eu estou escrevendo, eu li dessa forma que eu estava escrevendo, mas você lê a variável, o que está acontecendo com a variável x. A variável x, o x é maior que menos 3 e menor que zero. Por isso que é bom ter essa fluência sobre tanto o nome desse sinal, que é menor, como você lê ele de dentro para fora, né? Assim, desse lado aqui, como desse lado. Se você lê x maior que menos 3 e menor que zero. Alguma dúvida nesse exercício? Então, aqui está o gráfico. Vou escrever só nesse aqui, que esse é o gráfico. E essa é a desigualdade. Então, o 48... não preciso fazer todos, porque eles vão se tornando assim, repetitivos com algumas pequenas alterações. Vou fazer esse, que é o intervalo semi-aberto. Então, você desenha a reta real, coloca os pontos, então, 2, 8, e a variável x vai receber, bom, 2 aberto, 8 fechado. Então, a variável x vai ser maior que 2, menor ou igual a 8, certo? Porque aqui, por ele ser fechado com colchetes, ele é fechado no 8, então pinta a bolinha. E aqui entra a igualdade, né? Porque essa barrinha, ela é... A igualdade que eu falo é só da barrinha. Eu vou deixar assim, porque ele é menor ou igual. Depois tem 49 parecido, 50 vai ser fechado nesses dois extremos. Vamos fazer o 52. Que vai do menos infinito até o 1. Infinito e mais ou menos infinito sempre aberto. E aqui no 1 ele deu aberto também. Então aqui é a reta real. Porque essa reta real são os valores de x. Tá? Essa aqui é a reta real.
são os valores que o x pode ter, certo? E aqui, no caso, eu não vou colocar o menos infinito, porque não é um número. Você nunca alcança o menos infinito, está para o lado negativo aqui. Eu vou colocar o 1 e vou deixar a bolinha aberta, porque o intervalo é aberto. E depois pegar um intervalo intermediário. Aí você vai pegar do 1 para a direita ou do 1 para a esquerda. E por quê? Quem quiser falar. Para a esquerda porque é negativo. Exatamente. É para a esquerda porque está indo para o menos infinito. Nem sempre, só um detalhe, né? Só vou comentar porque você usou a palavra negativo. Eu não coloquei aqui, mas aqui vamos supor que aqui tivesse o zero, tá? É o zero. Então, na verdade, nesse pontozinho aqui, entre 0 e 1, é positivo. Daí depois ele começa a ficar negativo, menos 1, menos 2. Isso se eu fosse colocar outros valores aqui na reta, só para se situar, né? Porque até então eu estou colocando só os dois pontos intermediários, mas ele passa pelo zero aqui e vai ficar negativo. Mas primeiro é a esquerda, porque também nessa anotação está a esquerda do número. Então ela é bem intuitiva, porque para você pegar a direita, ele teria estado assim. Quer ver? Eu vou fazer só um parênteses aqui, um outro. Se fosse do 1 para o mais infinito, aí é que seria pintado assim, certo? E complementando, bom, então, aí complementando fica, o x é menor que 1, nesse caso. Nesse outro que eu inventei, fica x maior que 1. É porque é bom ver a diferença de propostas de problemas parecidos, mas cujos resultados são completamente diferentes, né? Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar, comentar? Então, vamos supor que o infinito não tivesse o símbolo de negativo e tivesse à esquerda do 1, seria para a esquerda também? Você fala assim, se estivesse assim? Se- Não, se tivesse só infinito, aí e um 1 na frente, vírgula 1, traço para ser 1. Tá, entendi. Se fosse assim, infinito, vírgula 1, assim, né? Isso. Então, assim, não está correto escrever dessa forma, porque, deixa eu até escrever aqui, porque eu vou deixar essa anotação, notação incorreta. Então, assim, não vai estar escrito dessa forma, porque essa forma seria uma notação incorreta, porque ele estaria considerando, porque o mais infinito, esse infinito que não tem nada é o mais infinito. O mais infinito está à direita do 1, na reta real, né? Então você escreve, então sempre essa anotação, quer ver, vou até colocar aqui, ó. Na notação de intervalo, os números aparecem na ordem crescente. Então por isso que eu estou falando assim, por que está errada essa notação? Porque esse que eu risquei aqui está na ordem decrescente. Por exemplo, a ordem que eu falo é da esquerda para a direita, né? Então daqui para cá está decrescendo. Por isso que essa notação não é usada, é usada sempre do menor para o maior. Então, aquele outro exemplo que eu dei, a mesma coisa se fosse 1 e menos infinito. Também, a notação também é incorreta, tá? Algo mais? Aqui, bom, vejam se tem pergunta, fique à vontade para perguntarem. Se não entendeu, pergunte.
com isso, a gente fecha esse bloco de questões, mas tem esse que também pede a mesma coisa, praticamente, né? Só que ele dá a desigualdade e pede para colocar em notação de intervalo, e depois o gráfico. Então, a gente vai, de novo, aqui nesses exercícios, ver as três formas. Ó, esse x menor ou igual a 1, deixa eu ver se tem algum outro. Esse aqui, eu vou pular, porque ele está bem parecido com esse exemplo que eu dei. Quer dizer, está bem parecido com o 52, só que ao invés de ser menor, é menor igual. Então, vai entrar, aqui é o menor igual, aqui fica pintado e aqui vira um colchetes. É só isso que muda para o 53. Mas a gente vai fazer outros aqui, para você ver quando o x aparece uma vez só, né? Ou seja, quando aparece só uma desigualdade. Vamos fazer o 55. Estou procurando fazer os mais difíceis aqui. E os mais entendendo os mais difíceis, os mais elaborados, digamos assim. Você consegue fazer aqueles que eu pulei. Então, aqui, eu também... Bom, aqui tanto faz, mas eu vou fazer... Eu gosto de fazer sempre o gráfico como intermediário, né? Então, por exemplo, aqui... Vou colocar o menos 2 e o 1. Estou colocando só os pontos intermediários. Note que eu não coloco o zero, né? O zero, por exemplo, está aqui, mas para fazer o gráfico você não precisa colocar o zero. Se colocar, não está errado, mas não precisa. Então, ficou no zero, não tem a barrinha de igual, então você deixa a bolinha aberta. No 1 tem a barrinha do igual, a bolinha pintada, porque é intervalo aberto no menos 2 e fechado em 1. E daí você seleciona essa região. E a forma de intervalo também não é difícil, porque é só você colocar os dois pontos em ordem crescente, que é do menos 1, menos 2 para o 1, e ver que no menos 2 é aberto, então abre parênteses, no 1 é fechado, então fecha com colchetes. E aqui está as três formas do 55. Alguma dúvida? Vou fazer o 57 também, porque ele é semelhante, mas ele muda um pouquinho do outro que a gente viu. Então aqui, ó, basicamente, você vai colocar... Você pode colocar onde você quiser, aqui o menos 1. Lembrando que esse aqui é a reta real x. Ou seja, cada pontinho dessa reta é um valor de x, tá? Cada ponto é um valor de x. E aí você faz uma bolinha, você faz sempre aberta, que se precisar você pinta. Como aqui é aberto, vai permanecer aberto, que não tem a igualdade, e é maior que 1, então é para a direita, porque na reta real, para a direita é que você está crescendo, né? Como aqui é x maior que esse menos 1, tem que ser para a direita. E o intervalo fica, então, ele está indo do menos 1 para o mais infinito. Menos 1 para o mais infinito. O menos 1 é aberto, porque foi dado na desigualdade, e no mais infinito é aberto, porque sempre do infinito, mais ou menos infinito, é aberto. Bom, aqui, com isso, depois eu vou parar esse vídeo e o outro bloco de exercício eu vou fazer no próximo vídeo. Mas, porque nesses dois blocos a gente viu como transformar primeiro de intervalo para esses dois, de intervalo para gráfico para desigualdade,
e agora de desigualdade para gráfico intervalo, então vai restar só uma outra alternativa, que é do gráfico, escrever desigualdade e notação de intervalo. Não, eu vou fazer junto nesse vídeo, aí eu paro no próximo, eu faço só o de união, eu faço separado, porque ele ainda está parecido. Aqui, na verdade, ele está pedindo, então, para simplificar, ele pediu para expressar cada conjunto uma notação de intervalo. Então, eu estou achurando, destacando a palavra-chave. Aqui é notação de intervalo, tá? Deixa eu colocar a notação também. Então, as palavras-chave são essas, notação de intervalo. Note que é um conjunto. Então, assim, esse gráfico, é um gráfico de um conjunto. Eu esqueci de destacar isso, né? A gente não está escrevendo aqui, a gente não escreveu na notação de conjunto. Se a gente fosse, deixa eu só escrever o 57 na notação de conjunto. Ó, o que a gente chama aqui? Deixa eu chamar de X maiúsculo. Ele vai ser um conjunto de todos os x pertencentes aos reais, tal que x maior que menos 1. Então, se fosse, só para lembrar, né, que essa aqui é a notação de conjunto. Então, só para lembrar que tudo isso que a gente está fazendo são conjuntos. Aqui está escrito o conjunto na notação de conjunto, aqui está escrito o conjunto na notação de desigualdade, conjunto escrito graficamente, representado graficamente, e na notação de intervalo. São como se fossem 4 formas, mas essas duas estão bem relacionadas, porque essa desigualdade é a condição para compor esse conjunto. Então, como a gente já sabe no contexto que são x reais, se der só essa informação, você já entende que é isso aqui que está acontecendo, né? Mas a informação mais completa é essa aqui. Mais completa, sim, notação de conjunto. Agora, essa tem o seu papel, que é bem compacta, e você consegue visualizar rápido, e a forma gráfica também tem a sua vantagem, né? Então, aqui está pedindo só notação de intervalo, para simplificar. Então, aqui, fala o 59A, fala vocês como ficaria. Por exemplo, quem que quer falar? O que eu escrevo aqui? Eu vou ter que escrever alguma coisa aqui para que esse conjunto que está na forma gráfica seja escrito na notação de intervalo. Professor, no caso ia ficar -3. Certo, deixa eu escrever. -3. Aí o sinal de menor ou igual. Menor ou igual. Uhum. Aí x menor ou igual a 5. Eu acho que seria assim. Já que a banca está preenchida. Isso, assim, então, toma cuidado, você acertou que o que você falou é um conjunto que representa esse gráfico. Só que não é o que o exercício está pedindo, porque essa notação que você deu é a notação de desigualdade, e ele está pedindo a notação de intervalo. Então, você entendeu? Isso que você falou está correto de representar esse gráfico. Mas isso que você falou é notação de desigualdade. E como é que você fala na notação de intervalo? Porque, assim, é sutil, é uma questão, assim, bem... em termos de como é que eu posso falar?
Porque é uma questão mais Professor, de interpretação. Aham. é aquela dos colchetes que o senhor fala? Que Isso, coloca... exatamente. O parênteses ou colchetes. Ah, tá. No caso são os colchetes, né? Porque tá fechado, é colchete dos dois É, lados, né? Que tá fechado dos dois lados. é isso mesmo. Então, eu vou começar com esse colchetes. Aí, o que você coloca aqui dentro? Seria o próprio número? Mas fala para mim, Ou menos 3. menos 3, Aí eu coloco a vírgula, o 5 5, vírgula e o 5. colchete de novo. Assim? Não, porque assim é uma forma de dizer que não contém o 5, né? E contém o 5. Então ele tem que ser Fecha pra colchetes, né? isso, aham. Perfeito. É isso mesmo, exatamente. Então, essa é a notação de intervalo. Porque o que é sutil? Porque, na verdade, se você falar, por exemplo, se você falar, ó, essas três formas são intervalos. Essas três formas são conjuntos. Então, a palavra intervalo, ela pode confundir. Agora, quando você falar notação de intervalo, porque aqui você tem o gráfico de um intervalo. Então, é um intervalo, só que na forma gráfica. E também é o conjunto. Mas, então, a palavra notação é que está sendo essencial para destacar que você tem que escrever na notação de intervalo. Certo? Embora esse seja o intervalo, esse gráfico, mas esse gráfico não está escrito na forma intervalo, está escrito na forma gráfica, está representado na forma gráfica. Então, e o de baixo? O B, né? 59B. Como que vai ficar? Agora sim, pode colocar o parêntese ou então o colchete ao contrário, no menos 3. Porque o parêntese também indica que não contém o menos 3, né? É, Aí o 5 e aí fecha o colchete. Isso. certo. Eu mudei só um pouquinho a anotação do que eu estava usando, mas eu vou colocar assim, só para assim, complementar. Mas o jeito mais que a gente está usando é isso, ó, menos 3, 5, fecha, tá? Coloquei aqui só para ilustrar. E ok, correto. E o 60, 60 que tem A, Acho que vai ficar colchete no 0. Abre o colchete pro 0. abre o colchete 0, Vírgula 2 2, e parênteses. fecha parênteses. Ok, perfeito, certinho. E o 60B, Vai ficar só ao contrário. Abre parênteses por 2, menos 2 abre parênteses, menos 2, e vírgula 0, vírgula 0. fecha o colchete. Perfeito, ok, certinho.